Graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. E a nossa proposta é que nós possamos desacelerar o cérebro, o coraçãozinho agora, para que nós possamos voltar apenas ao nosso Deus. Que possamos prestar esse culto maravilhoso a Ele. Culto de ação de graças, culto de gratidão. Vamos deixar as petições para depois, mas agora é o privilégio de estar na casa do Senhor. Por isso sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Você que está nos visitando, Deus abençoe muito, muito a sua vida também. Temos a irmã ali pela primeira vez aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, viu, irmã? Deus abençoe a todos. Vamos começar lendo a palavra de Deus que está lá em Salmo de número 103, verso 1 até o verso 5. E é o Salmo de Davi, que fala sobre a misericórdia de Deus. E o verso 1 diz assim: bendiga minha alma o Senhor. Bendiga minha alma o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: o Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Olha que lindo, que todo o meu ser te louve. E que louve o santo Deus com todas as minhas forças. Dá para entender isso? O salmista nos convida a bendigar, a bendizer o nosso Deus, mas não de qualquer jeito, com toda a nossa força. Está chamando a si mesmo para adorar a Deus com todo o coração, com a sua mente, com o seu corpo. E é uma adoração completa, é uma adoração sincera, que vem de dentro, que vem da alma. Ele está se lembrando de quem é Deus e se esforçando para adorá-lo plenamente. Que assim seja conosco também. Que nós possamos nesse momento aproveitar esse momento e dedicar a nossa vida a Deus. Porque nós dedicamos a nossa vida ao nosso trabalho, à família, dedicamos a nossa vida aos nossos prazeres, seja comida, bebida, bens materiais. E tudo isso é muito bom, mas nós precisamos aprender a oferecer o nosso ser a Deus, deixando de lado um pouquinho toda essa agitação que perturba o nosso coração, tudo que é material, corruptível, mas coloca o seu coração diante de Deus. E o verso 2 diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Além de adorar, agora aqui ele está exortando a não esquecer de tudo que Deus fez. Davi está dizendo aqui que é um chamado à gratidão, ao reconhecimento das bênçãos, inclusive o perdão, a vida e misericórdia. Veja o verso 3: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Aqui uma confissão de perdão. Confissão de perdão. Deus é apresentado como aquele que perdoa pecados, aquele que cura, tanto no seu físico como no espiritual. É um Deus que restaura o interior, mas também restaura o nosso exterior. E assim Ele fez comigo. Assim Ele quer fazer com você nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas para que Ele possa falar com você, você precisa abrir o seu coração a Ele. Talvez você não consiga abrir o seu coração para a pessoa mais chegada à sua, talvez da sua família, talvez um amigo, mas para Deus você pode fazer isso, porque Ele é capaz de curar todas as nossas enfermidades. E o verso 4 diz assim: quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça, e coroa você de misericórdia. Em outras palavras, Ele me salva. Ele me salva da morte, e Ele me abençoa com amor, Ele me abençoa com bondade, aleluia. Essa palavrinha misericórdia e graça é a bondade de Deus. Bondade
bondade de Deus para a nossa vida. E quando fala Ele nos redime ou Ele nos salva da morte, é porque Ele lhe quer dar vida e vida em abundância. Não fomos criados para viver de qualquer jeito, mas fomos criados para viver em abundância a Deus. Deus nos salva da morte física e espiritual e nos reveste com o seu amor e nos reveste com a sua graça. A imagem de ser coroado com a bondade e misericórdia mostra que Ele não apenas perdoa, mas também honra, valoriza aqueles que se voltam a Ele. É o Deus que nos valoriza, é o Deus que nos honra. E olha só o verso 5. É Ele quem enche de bens a sua vida. Olha que lindo. De modo que a sua mocidade se renova como a águia. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Deus tem feito isso na sua vida? Sim ou não? Deus tem enchido a nossa vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. Aleluia. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso que eu digo, meu amado, não interessa quantos anos você tem, porque a juventude, o ânimo que Deus nos dá não tem nada a ver com idade, tem a ver com espiritualidade. E é Ele que renova as nossas forças. Depois do perdão e da restauração vem a renovação. Deus supre, Deus fortalece, Ele renova aqueles que confiam nele como uma águia que voa alto e voa cheia de vigor. Amém? Nós vamos nesse momento, nós vamos orar a Deus, porque eu quero que o seu coração possa se acalmar depois de uma semana talvez agitada, se acalmar depois de talvez uma semana difícil, talvez uma semana boa para alguns e difícil para outros. Então nesse momento, eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus. Você não está aqui apenas por tradição, porque hoje é domingo. Você está aqui porque hoje é domingo também, porque é dia de culto. Mas você está aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Então esse momento vai ser um momento de você dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, os meus pecados que eu cometi, as minhas transgressões que eu cometi durante a semana. E renova as minhas forças. Amém? Vamos fazer isso? A irmã aqui é Sônia, né? A irmã Sônia é de São Paulo, da Assembleia de Deus. Veio passear por aqui. E ela falou: eu preciso ir numa igreja, eu preciso adorar a Deus. Tá vendo, gente? Ela podia estar passeando, ela podia deixar de lado, mas está aqui conosco. Por quê? Porque o coraçãozinho dela anseia por essa adoração. Assim também a nós. Você está alegre? Amém? Está feliz por estar na casa de Deus? Ou você está aqui porque papai e mamãe mandou? Olha, não, é por Deus. Você está aqui para adorá-lo em espírito e verdade. Se o seu físico permite, fique de joelhos. Se não, inclina seu coração diante de Deus nesse momento e agradeça a Ele por uma semana que se passou. Peça as bênçãos por uma semana que vai entrar. Orem em favor do nosso culto, em favor do louvor, em favor da pregação. Orem por aqueles que machucaram você essa semana. Orem por essas vidas. Se você precisar perdoar alguém, aqui agora, porque daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós precisamos fazer um autoexame, diz o apóstolo Paulo. E nada melhor do que agora, no começo do culto. Amém? Para que o seu coração possa estar realmente preparado para louvá-lo e agradecê-lo. Eu vou pedir para que apague todas as luzes. Depois de um minutinho de oração, o presbítero Tiago irá quebrar o silêncio com uma oração audível. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, o nosso resgatador, o nosso Salvador, e se faz presente em nosso meio aqui hoje,
Porque como foi lido aqui em Salmos agora, a tua graça e tua misericórdia são infinitas. Pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, temos a oportunidade de ser resgatado de vícios, ser resgatado do lamaçal de pecado, seja ele qual for no seu íntimo. Eu, como ser humano, pastor, a igreja, não sabemos, mas o Senhor nosso Deus, Ele é onipresente e Ele caminha ao seu lado todos os dias e sabe todos os nossos passos. Aleluia. Ainda que nós se encontre dentro de um vale, no mais profundo, ainda lá Ele está. Glória a Deus. E sabe todos os nossos passos e as nossas falhas. Por isso, Pai, nesse momento nós se rendemos e se prostramos diante de Ti, que é Rei, que é único, que é verdadeiro, que é libertador, resgatador. Aleluia. Que busca a ovelha perdida, que recebe o filho pródigo de volta à casa do Pai. Amém. Dá mais uma chance, como diz lá em Salmos 40, que além de nos resgatar do fundo do poço, ainda firma nosso pé na rocha, essa rocha que é Cristo, que está aqui hoje de braços abertos. Amém, Jesus. E bate a porta, bate no seu coração, bate na porta da sua casa, no seu emprego, por onde você andar. Ele bate na porta para que você possa estar levando o nome dEle. Aleluia. Para que você possa estar levando o perdão ao amigo, ao ente da família. Agora é o momento de você se libertar. Amém. Porque aqui é um Deus resgatador. Glória a Deus. Que quer te ver de pé, de cabeça erguida. Que ao terminar esse culto possa olhar nos olhos de todos os irmãos e abraçar com alegria. Amém, Jesus. Porque o perdão nos blinda. Porque o perdão nos proporciona olhar no olho, nos proporciona abraçar, nos proporciona se reconciliar. Aleluia. Esse é o perdão que emana de Deus, pelo amor e pela graça e pela misericórdia. De nada temos de nós, mas nós temos Jesus no nosso barco. Amém. Aonde Ele nos pega e firma o nosso pé na rocha, que é Cristo. Glória a Deus. Hoje e sempre. Não é apenas só mais uma vez. Não é apenas mais um domingo. Não é apenas uma santa ceia, porque a mesa está ali, linda, posta ali, para que nós daqui a pouco podemos nos servir em unidade de igreja. Aleluia. Não é porque é somente mais uma vez, mas é a tua chance hoje. Glória a Deus. É mais uma chance que se estende aos nossos corações. Amém, Perdoa, Jesus. libera perdão em nome de Sim, meu Jesus. Pai. Restaura, porque Ele é o nosso resgatador. Aleluia. Muito Glória a obrigado, Deus. Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Os irmãos podem permanecer mesmo assentados? Graça e paz, irmãos. Que nesse momento você continue com reverência ao Senhor. Com certeza que agora um pouco mais leve, né? Depois dessa oração. Esse louvor, ele é maravilhoso, a letra dele. Rei do meu coração. Que o Senhor, ele possa ser rei do nosso coração em todos os momentos, em todos os lugares. Que nada mais venha ocupar por inteiro o nosso coração, a não ser o Senhor, amém? Seja o meu
Senhor é bom, né? Se a gente parar para pensar quantas coisas Ele tem feito em nossas vidas. Muitas vezes, se a gente parar para pensar no dia a dia, quantos livramentos a gente recebeu da parte do Senhor que a gente nem ficou sabendo. Então que nesse momento você possa se colocar em pé e junto conosco continuar adorando o nome do Senhor. Porque Ele está aqui. Ele está conosco no nosso dia a dia, Ele se faz presente aqui no nosso meio. Então Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E que independentemente do que você estiver passando nesse momento, que você possa adorar o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, Deus é bom, em todo tempo Ele é bom. E em tudo dai graças. Às vezes é fácil a gente louvar o nome do Senhor quando tudo está legal, quando tudo está bonito. Mas Ele merece ser adorado. Se Ele fizer, Ele merece ser adorado. Se Ele não fizer, Ele merece ser adorado do mesmo jeito. Então que nesse momento, Deus está aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos, Ele está presente, amém? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Declare, Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém. Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Louve ao Senhor, glorifique o nome dEle. Declare nesse momento o quanto Ele é santo, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é bondoso. Esse louvor que nós iremos louvar nesse momento, Jeová Jireh. Que letra maravilhosa e poderosa. Como eu falei agora, temer por quê? Por que você vai temer? Não tenha medo. Aquele que está com você é muito maior do que aquele que está lá fora. Então não temas, só creia no Senhor, amém? Fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado, aonde? No esconderijo, aleluia. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome,
Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Você não está sozinho. Pois estás comigo. Ele está contigo. Não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu, Ele nunca perdeu batalhas. Seu nome é Declare. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Nós cremos no Senhor. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós cremos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor nunca perdeu batalhas. Então nós sabemos que para Ti não existe impossível, Senhor. Nós cremos nisso. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Exalte a Ele nessa noite. Ele merece. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Nós cremos em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. E nesse momento, ainda em louvor ao nome do Senhor, o tema dessa canção é o hino da vitória. Então, que nessa noite
Desde o começo foi falado: louve, 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 adore o nome do Senhor. Porque o Senhor falou que se nós passássemos pelo vale, Ele estaria conosco. Se nós passássemos pelas águas, nós não afundaríamos, porque Ele estaria conosco. Se nós passássemos pelo fogo, não nos queimaria, porque Ele estaria conosco. Então, Ele não prometeu que nós não teríamos aflições, mas Ele prometeu que estaria em todos os momentos conosco. Então, que nessa noite você não saia daqui se sentindo órfão, se sentindo sozinho, porque você não está. Naquele momento, muitas vezes, que você trancou a porta do seu quarto, chorou, se ajoelhou na presença do Senhor e achou que ninguém estava vendo. O Senhor estava ali. O Espírito Santo estava colhendo as suas lágrimas. E Ele vai traduzir ao Senhor aquilo que você precisa. Então, nessa noite, louve ao Senhor, porque você irá cantar o hino da vitória para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Sobre o mar, quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pesos altos, os fizeram cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem
estando na tua presença, Senhor, nesse momento, para te agradecer, ó Pai, porque o Senhor está aqui conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, mesmo em meio, ó Deus, muitas vezes das nossas fraquezas, ó Pai. Senhor, toma essa igreja pelas tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, através da palavra, no falar com os nossos corações, ó Pai. Abençoa cada um que entrou aqui nesta noite para vir buscar a tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida, por mais tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus, que eu venho te agradecer. Amém. Amiguinhos, existe um lugar onde as calçadas são de cristal, onde as ruas são de ouro e lá todo mundo é príncipe e princesa. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas, somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei, somos príncipes e princesas, príncipes e princesas, somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lar do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes, as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas, somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei, somos príncipes e princesas, príncipes e princesas, somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lar do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes e as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas, somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei, somos príncipes e princesas, príncipes e princesas, somos filhos do eterno rei, somos filhos do eterno rei. Neste mundo não há nenhum reino parecido com o lar do céu, onde as ruas são todas de ouro e a cidade emana leite e mel. Os seus muros são todos brilhantes, as calçadas todas de cristal. O palácio é incomparável, neste mundo não há nada igual. Somos príncipes e princesas, príncipes e princesas. Hoje nós vamos conversar última pregação do balanço espiritual. Já faz alguns dias, eu acho que a gente começou dia 7/9, alguma coisa assim, falar um pouquinho sobre o balanço espiritual. E hoje é a mensagem de hoje, que é a última mensagem do balanço espiritual, que é a série que nós estamos tratando. E nós entendemos que para que nós possamos, o que é encontrar um balanço espiritual, é encontrar um sentido para a vida. Por que eu convoquei a igreja a fazer esse balanço espiritual? Para que nós possamos encontrar sentido para a nossa vida. Porque se a nossa vida estiver toda bagunçada, não tem sentido. Não tem sentido, precisamos organizar a nossa vida em todas as áreas. E aí eu comecei falando um pouquinho, né, lá em Jeremias capítulo 3, do 39 a 42, a primeira mensagem, reconhecer a nossa condição. Isso é um balanço. Você olhar para dentro de si, assim como o apóstolo Paulo diz, né, que nós precisamos examinarmos a nós mesmos. Então, reconhecer a nossa condição. Segundo,
é reconstruir a esperança. Olhar para dentro dos nossos sentimentos, da nossa memória e ver que ficou muita coisa boa para trás. Ficou muita esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas juntamente com isso também, o balanço espiritual é transformar a reflexão em ação. Então não basta você fazer uma análise, não basta você olhar para aquilo que é ruim e deixar de lado, ou aquilo que traz esperança, mas entrar em ação, fazer uma reflexão. Preciso de mudança. E só o Espírito Santo pode trazer essa mudança para a nossa vida. Amém? Então reconhecer nossa condição, gente, é honestidade. Nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Porque tem muitas pessoas se enganando, engana a si mesmo. E isso não é de Deus. Mas também recomeçar com esperança. Recomeçar a vida com confiança em Deus e transformar a reflexão em ação são frutos. É uma mudança que nós podemos ter. E aí eu levei o balanço espiritual para a vida de José. Vocês lembram? A vida de José do Egito. E José, ele precisou fazer um balanço. Porque se ele não faz esse balanço espiritual, o que vai acontecer? Esse menino estava depressivo. Esse menino já não estava encontrando mais um rumo para a sua vida. E José, ele tem um sonho. E esse sonho diz que ele sonhou com 11 feixes. Ele sonhou com as 11 estrelas, sol e lua, que estava se inclinando diante dele. E ele sabia que Deus tinha algo maravilhoso para ele. Ele não foi prepotente. Ele não foi orgulhoso. Mas ele sabia que Deus tinha algo para a sua vida. E ele foca em Deus. Mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, ele vai para o Egito e ele foca em Deus. E ali o foco de José estava em Deus. Então o primeiro balanço espiritual da nossa vida é focar em Deus. Para que nós possamos entrar em ação. Para que nós possamos lembrar aquilo que nos traz esperança. Mas depois, na outra semana, eu falei também um pouquinho sobre relacionamento. Gente, não dá para fazer o balanço espiritual tirando as pessoas do nosso lado. Precisamos focar em Deus, mas precisamos também focar nas pessoas. Precisamos também focar no próximo. Há muitas pessoas do nosso lado, a começar dentro da nossa casa. E olhando para a vida de José, a gente vê que é o menino que perdoa, o menino que tem bom relacionamento, o menino de Deus. Mas o terceiro passo hoje, para ressignificar a vida, ressignificando a vida, passo 3, é dependência total de Deus. Eu olho para o José do Egito, e é o que nós vamos conversar hoje. Dependência total de Deus. E essa dependência não pode ser parcial. Essa dependência tem que ser total. E quando eu olho para José e ele fazendo um balanço espiritual da sua vida, eu vejo um menino que dependeu de Deus o tempo todo. Não confiar no talento humano. Eu sei que nós somos frágeis, eu sei o quanto nós somos pequenos diante de Deus, mas todos nós temos um dom. Todos nós temos um talento. Todos nós temos uma profissão. Se você ainda não tem, fique tranquilo que Deus já está encaminhando você. Deus já está direcionando você. Você tem uma família linda. Até aqui Deus tem colocado muita coisa boa em você, na sua família. Deus tem te abençoado, mas nós precisamos tomar cuidado, porque na alegria ou na tristeza, nós somos totalmente dependentes de Deus. E José foi totalmente dependente de Deus. No momento difícil da vida, mas também nos momentos terríveis que ele passou. Gente, todos nós dependemos de alguma coisa. Sim ou não? Todos nós, né? Vamos ser sinceros conosco mesmo. Por mais que o ser humano viva dizendo que quer ser independente, a verdade é que a gente está sempre dependendo de alguma coisa. Sempre dependendo de alguém. Sempre. Hoje a Jo não pôde estar aqui. Estava com a infecção urinária terrível ontem, hoje está melhor, graças a Deus. Mas, gente, como faz falta? Em tudo, a outra metade, né? Muita falta. Eu não vou falar aqui que faz falta, porque hoje precisei botar também a camisa, não estava conseguindo aqui a manga. Vocês vão achar que é muito superficial demais, mas é tudo, gente, para conversar, o companheirismo, o relacionamento, estar juntos.
eu fiquei, sabe, toda vez que eu fico só aqui no Gramadão, eu fico pensando como eu sou dependente da Jô. Então, gente, nós somos dependentes. Sabe, você que casou, pensou assim, eu quero ter uma vida independente, eu não quero mais ficar dependendo do meu pai, da minha mãe, eu vou casar. Casa para ver. Você vai ver só, melhor ficar na casa do pai e da mãe. Lá você vai ter muito mais tranquilidade, não vai precisar fazer compra. Não, melhor casar mesmo, senão os pais vão ouvir isso aí, vai ser ruim pro pai, né? Tem que bater asa mesmo. Eu vou casar, porque agora eu vou ter minha vida independente. Não, agora tu vai ter um marido, agora tu vai ter uma esposa, daqui a pouco vem os filhos, e nós somos totalmente dependentes do trabalho da casa, o homem ou a mulher do trabalho lá fora para trazer o mantimento para casa, dependente dos filhos na educação. Gente, a nossa vida está debaixo de dependência de outra pessoa e de muitas coisas. Dificilmente tu vai ficar independente. Eu acho que é só no cemitério mesmo. Lá se tu tá largado, lá tu tá independente mesmo. Você sabe que a nossa igreja, ela se chama Presbiteriana Independente, né? Que houve a separação lá em 1903 da IPB, justamente para ser uma igreja totalmente livre, nacional, em território brasileiro. Então foi desligado dos missionários americanos. Teve a questão também, né, da maçonaria, que hoje até a IPB também não aceita, para ser uma igreja independente. Então, quando nós falamos Igreja Presbiteriana Independente, é uma igreja, a primeira igreja 100% nacional. Existia outras, mas 100% nacional e brasileira foi a nossa. Por isso que nós falamos Igreja Independente. Independente dos missionários americanos, que as ideias não estavam batendo, mas os missionários americanos fizeram um grande trabalho aqui no Brasil. Mas nunca nós fomos uma igreja totalmente independente, porque fomos totalmente dependentes de Cristo. Por isso que houve a separação, para ser cristocêntrico, não ter outra mistura com outras crenças, mas para ser cristocêntrico. Então a nossa igreja é uma igreja centrada em Cristo, totalmente. Mas tem gente que sonha com a sua independência financeira, aquele momento glorioso em que você não vai mais depender do salário, você não vai mais depender do patrão. Agora estou aposentado, nem boleto de final de mês. Mas aí você percebe que ficou independente. E agora depende também do mercado, você depende da economia, você depende às vezes do dólar. Outros vivem dependendo emocionalmente dos outros. Tem gente que só se sente bem se for notado. Infelizmente isso na internet está acontecendo muito. Se não tiver o like ali, se não for visualizado, as pessoas ficam dependentes e não conseguem ser felizes. As pessoas estão depressivas justamente por falta de abraço, porque estão dependendo do homem. E o homem, olhando para a palavra de Deus, o homem passa despercebido. Sabe, outros vivem dependendo emocionalmente dos outros, mas tem gente que só sente notado, sabe, curtindo, amado, aceito, e a pessoa não consegue tomar uma decisão sem ligar para alguém. Eu quero chamar você nessa noite a falar mais com Deus. Sabe, às vezes esse balanço espiritual e a nossa vida espiritual vira uma bagunça, porque nós falamos muito em dependência, mas essa dependência pode virar morte se realmente não for dependente de Deus. E a dependência de Deus é falar com Deus. E hoje nós estamos mais dependentes de um celular, muitas vezes, de um Wi-Fi. Nós estamos mais dependentes, sabe, de tantas outras coisas, mas deixamos Deus em último lugar. E aí eu olho para José do Egito e vejo um menino totalmente dependente de Deus. Presta atenção comigo o que diz lá em Gênesis, capítulo 39, verso 2. Olha só, Gênesis 39, verso 2. Diz assim. Depois nós vamos ler Gênesis 41, do 14 ao 16. E depois Gênesis 41, do 38 a 40. Mas olha só, 39, verso 2. Diz assim: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero,
e estava na casa dos seus dono egípcio. Se Deus não estiver no negócio, eu fico pensando, nada dá certo. Mas Deus estava com José. E para Deus estar com José, nós precisamos ter um coração. José tinha um coração bom, um coração perdoador, um coração de bom relacionamento, um coração focado em Deus. Ele fazia esse balanço. E diz a palavra que Deus estava com ele. Eu acredito que Deus está comigo também. Eu acredito que Deus está com você também. Caso contrário, você talvez não estaria aqui. Caso contrário, o teu casamento já teria acabado. Mas Deus está conosco. Por quê? Porque nós estamos prosperando. Apesar de nós não cremos na teologia da prosperidade que andam pregando por aí, mas nós cremos sim nas bênçãos de Deus. E José, como escravo, foi abençoado porque Deus era com ele. Agora veja o verso 41 do 14 ao 16. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Verso 15 de 41 de Gênesis. Esse lhe disse: tive um sonho, disse Faraó, e não há quem interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Olha que lindo, gente. Deus dará resposta favorável a Faraó. Eu fico pensando, eu no lugar de José eu estava tremendo. Eu sei que antes ele sonhou para a vida dele. Depois ele conseguiu interpretar o sonho do padeiro, o sonho do copeiro. Mas agora ele não está diante de um mero servo do rei, mas ele está diante do rei, diante de Faraó. E todos os sábios do Egito não conseguiu revelar o sonho de Faraó. O que quer dizer 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milhas bonitas, viçosas e mirradas também. Ninguém conseguia. E agora José está diante de Faraó e Faraó diz assim: eu mandei chamá-lo, porque eu ouvi falar bem de você, que você interpreta sonho. Em nenhum momento o orgulho tomou conta desse menino. Em nenhum momento você vê vaidade no coração dele. Mas ele diz: eu sou apenas, em outras palavras, um instrumento nas mãos de Deus. Queridos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E tem que ser dessa forma. E que Ele use-nos. Que Ele possa nos usar como Ele quer. Por isso nós podemos dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Aleluia. Assim como José, estou diante de Faraó. E através de José, Faraó viu quem era o Todo-Poderoso. E agora veja o verso 38 a 40 do capítulo 41 de Gênesis. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus. Olha só, não está falando do Espírito de um homem, mas está falando do Espírito Santo. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. Aleluia. O sonho de José se concretiza. Aquele sonho dos 11 feixes se inclinando, as estrelas e o sol e a lua se inclinando diante dos seus irmãos, diante dos seus pais, agora é realizado diante de Faraó. E é realizado justamente porque em nenhum momento José deixou de ser dependente de Deus. Totalmente dependente dele. E Deus começou a fazer a obra no coração dele. A dependência se revela na adversidade, querido. Não é nos momentos bons. Sabe? Às vezes até mesmo nos momentos bons, as pessoas não conseguem depender de Deus. Deus tem abençoado muitas vidas, mas a pessoa acaba confundindo essa bênção e acaba deixando a presença de Deus, indo mais para o Deus do estômago, a comida e a bebida que nós estamos vivendo hoje, o Deus do material, o Deus das coisas corruptíveis.
Mas também nos momentos difíceis é momento de entrega. Aqui esse menino foi vendido pelos seus irmãos, né? José aprendeu a depender de Deus quando foi traído pelos seus irmãos. José aprendeu a depender de Deus quando foi vendido como escravo. José aprendeu a depender de Deus quando foi injustiçado ou injustamente preso, caluniado, quando foi esquecido na prisão por 2 anos. Deus foi sua única esperança e isso foi suficiente para a vida dele. E aqui eu pergunto, Deus é suficiente para a sua vida? Ou precisa de mais? Tem pessoas que estão esperando as coisas melhorarem para entregar a vida a Deus. Gente, quando eu convoco vocês a adorar a Deus, eu convoco vocês a não fazer barganha com Deus. E muitos estão vindo para a casa do Senhor fazer barganha com Deus, fazer troca para Deus. Eu quero ver o que Deus faz, mas não consegue reconhecer o que Deus já fez. E esse menino aqui, ele sabe olhar sim para o seu bisavô Abraão, para o seu avô Isaac, para o seu pai Jacó. Ele consegue olhar para a história, o que Deus fez, o chamado da sua família. E ele traz tudo isso para o Egito, nos momentos mais difíceis da sua vida. E o Egito descobre quem é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Através de José. Às vezes Deus nos leva a lugares onde Ele é tudo o que temos, para nos mostrar que Ele é tudo o que precisamos. Deus é tudo que nós precisamos. O que você tem, prata, ouro, joia, tudo depende dEle. Tudo veio por Ele. É dEle. José não tentou manipular a situação. Às vezes a gente tenta fazer isso, né? Quando a gente dá o jeitinho brasileiro, a gente tenta manipular a situação. Igual Sara. Sara tentou fazer isso. Meu filho não vem, eu não vou morrer sem um herdeiro, eu preciso de um filho, vamos tentar a barriga de aluguel. Chama Agar, a egípcia, e tenta dar o seu jeitinho. Mas Deus não resolve desse jeito com Deus. Dependência de Deus é mesmo no silêncio. É mesmo quando as coisas não estão acontecendo e você fazer um balanço espiritual dentro de você. Você fazer as mudanças e as ações que você precisa fazer. Mas também agora esperar o resultado. E esse resultado às vezes pode demorar um pouquinho. Porque com José demorou 13 anos. 17 anos e 30 anos se apresentando a Faraó. E às vezes essa dependência demora um pouquinho. Ele serviu na casa de Potifar com excelência. Mesmo sendo escravo, serviu com excelência. Quando nós dependemos de Deus, quando nós fazemos para Deus, nós servimos com excelência. Todo mundo tem a profissão aqui, sim ou não? Sim? Todo mundo trabalha, tem que comer, né? Tem que trazer o leitinho para as crianças. E aí eu pergunto, quantos aqui faz por amor ou faz por dinheiro? Quem faz por amor, erga a mão. Tem bastante que faz por dinheiro. José era escravo, trabalhou na casa de Potifar, dependeu de Deus, e esse menino trabalhou com amor. Porque quando nós dependemos de Deus, Deus está em nós. E quando Deus está em nós, a palavra de Deus diz que Deus é amor. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. E é por isso a dependência de Deus. Se você é um mau executor no seu trabalho, se você é ruim de serviço, em outras palavras, na linguagem de peão, se você é porco, precisa rever algumas coisas. De verdade. Porque quem depende de Deus faz o seu melhor. Gente, não dá para... Eu fico pensando como que vai produzir se foi vendido pelos irmãos. Sabe, esse menino foi traído. E eu fico pensando como que chega na casa de alguém, numa mansão, e ali consegue servir o seu patrão Potifar da melhor maneira possível. É só amando a Deus, é só sendo dependente de Deus. Senhor, eu estou aqui para fazer o melhor. E não foi Deus que mandou um anjo, onde a mão do anjo tocava, tudo era abençoado. Não, a palavra de Deus diz que a mão de José tocava, era abençoado através de Deus. Isso é dependência. O que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Às vezes o balanço espiritual está nessa dependência. A nossa vida, ou muitas vidas, não vão para frente, porque não tem a dependência de Deus. Porque quem depende de Deus não trabalha por dinheiro, trabalha por amor. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro vem, lógico.
Todo mundo que trabalha tem que receber, diz a palavra de Deus. Trabalhou, tem que comer. Só que, gente, eu vejo tanto relaxo. Eu vejo tantas pessoas dependendo das drogas, trabalhando para comprar drogas, trabalhando para manter o vício, trabalhando apenas para manter um bem material, mas sem a dependência de Deus. Em vão edifica a sua casa, diz lá Salmo 127:2. Em vão o trabalhador edifica a casa. Pode levantar cedo, acordar de madrugada, comer o pão que o diabo amassa, assim que diz lá, que penosamente granjeaste, e nada vai. Parece que coloca o dinheiro num saco furado. Sabe por quê? Porque talvez você ainda tem orgulho, tem soberba, e até hoje está dando o seu jeitinho, tentando passar a perna em Deus. E a Bíblia diz que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele está vendo, ele olha o teu coração, e ele sabe aquele coração que realmente é totalmente dele. Ele interpretou os sonhos sem buscar recompensa. Você viu José buscando recompensa? Faraó, é o seguinte, eu posso revelar o sonho, mas o que vem? Não. Ele foi lá de coração. Ele revela o sonho a Faraó. Faraó, 7 vacas magras é a mesma coisa de 7 espigas de milhos birrados. 7 vacas gordas é a mesma coisa de 7 espigas de milhos viçosa. São tudo a mesma coisa. Quer dizer 7 anos. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Por isso, tudo que arrecadar, tudo que as plantações colherem, trigo, tudo de bom, você vai ter que armazenar, porque vai chegar 7 anos de fome, e nós vamos tratar do mundo, nós vamos tratar de todo em nosso derredor, e o Egito vai ficar mais rico nos momentos mais difíceis que o mundo vai passar. E aí Faraó olha para José sem recompensa. Gostei, faz sentido o que você está falando. E o que eu devo fazer? Prepara uma pessoa capaz. Não precisa ser eu, pode preparar, mas prepara uma pessoa capaz, que tenha esse entendimento, que consiga fazer essa organização, que consiga fazer essa administração durante 7 anos. E aí Faraó olha para José e diz assim: não vejo ninguém. Eu fico pensando todos ao seu lado, querendo uma boquinha dessa. E ele escolhe José, que era escravo, estava preso, jogado na prisão, caluniado pela esposa de Potifar, mas um menino totalmente dependente de Deus, esquecido numa prisão, mas agora Deus o honra, porque ele bendiz o nome de Deus, porque ele não pede recompensa, porque ele faz por amor. Ele abençoa com amor, e esse menino cresce no Egito, se transforma o governador do Egito, abaixo de Faraó, José. Só ele, totalmente dependente de Deus. Ele era fiel no pouco, e Deus colocou sobre o muito. Assim é a nossa vida. Seja fiel no pouco. Para de ser mercenário. Faça com amor. E Deus vai abençoar. Ele vai honrar. Sabe por quê? Porque a sua vida está em Deus. Senhor, vou fazer meu melhor. Sabe, eu já cheguei para a pessoa que trabalha comigo, eu falei assim: é isso? Isso, volta, pega a furadeira, pega tudo e volta aqui. Isso eu faço toda semana, gente. Incrível. Eu tô ficando doidão. O dia que eu chegar assim, aqui, é lá, cara, não é vocês. Vocês dão trabalho, mas é menos. Não aguento mais. Tem dia que eu tô bem, que eu não quero estragar meu dia, eu não vou conferir o serviço. Jorge, terminei. Falei, desce, não vai conferir, não vou, cara. Não quero, sabe, eu tô em paz hoje. Hoje eu vou pregar, hoje é quarta-feira. Preciso chegar em paz na igreja, porque toda vez que eu vou conferir eu olho para aquilo. Daí sabe o que ele faz por mim? Também pagar 100 lão um dia? 100 lão, você quer o quê? Aí eu falo, mas como que eu vou pagar mais? Sabe a minha vontade? Falo para ele. Eu sou meio assim mesmo, sabe? Sou meio grosso. Perguntar do Gerson lá em Tatu. Falo, sabe qual é a minha vontade? Pagar 20 reais para você. E quando eu não era crente, eu cuspia na cara ainda. Sabe, isso é falta de amor, gente. Isso é nojento. Agora, você olha um serviço bem feito,
brilha. Eu falo assim, 100 tá pouco para esse carro, preciso pagar 150. Daí um dia ele fala, vou sair. Eu falei, não vai sair não, pago 200. Fica comigo, pago 250 para você, cara. Tá difícil, você é uma pérola. E você precisa ser lapidado mais ainda. Mas faça com amor, dependa de Deus. Fala, Senhor, eu faço para o Senhor, não faço por dinheiro. Faça com amor. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Levanta cedo, chega cedo no trabalho. Não perde hora não, faça o seu melhor. Melhor. Esses dias o meu filho chegou em casa com 2 medalhas lá da polícia. O crente sabe, né, pai? Eu dou medalha lá para dar. Meu filho tá igual que desenho. Medalha. Eu falei, André, faz com amor. Faz o seu melhor. E a recompensa vem, crente, quando não tem morte, né? Se o bandido vive, o policial vive também, melhor ainda. Foi bem sucedido. É assim, né, crente? Mais ou menos, o crente falou. O bandido às vezes tem que morrer. Não tem, não. Mas faz com amor. E as medalhas de Deus vêm, as honras de Deus. E assim veio com José. A dependência é reconhecer por outros. Sabe, quando você faz com amor para Deus, você não é reconhecido. Você fala assim, mas Senhor, o Senhor vai mandar um anjo para me reconhecer? Não, Deus manda pessoas. No foco a Deus, Deus manda relacionamento. E as pessoas vão reconhecer o seu trabalho, o que você está fazendo, o seu melhor. São as pessoas. E quem reconheceu aqui o trabalho de José, o que José fez, o seu melhor, na casa de Potifar, até na prisão. Esse menino revolucionou a prisão. Diz que o carcereiro entregava a chave na mão dele. Ele organizou uma prisão, gente. Uma prisão é para ser desorganizada, mas ele organizou tudo. As pessoas reconheciam, os seus inimigos, as pessoas que o afrontavam reconheciam o quanto ele era de Deus. O quanto Deus o abençoava. Mesmo o faraó, um pagão. O faraó era um pagão e viu que havia algo diferente em José. E eu pergunto, o seu patrão vê algo diferente em você? Ah, pastor, meu patrão é macumbeiro. Beleza, mas é seu patrão. E você vai ter que trabalhar com macumbeiro, meu amado. Porque é através da empresa dele que sustenta a sua casa. Por isso, seja submissa às autoridades, diz Paulo. Hoje nós lemos aqui de manhã. Ah, meu patrão é filho do capeta. Então o filho do capeta vai mandar você embora porque isso é ruim de serviço. Que vergonha. É vergonhoso isso, não é? Você acha o quê? Que você vai converter ele fazendo serviço mal feito? Sendo um mau exemplo dentro da empresa? Não. É o filho do capeta, vai mandar embora, vai demitir um filho de Deus. E aqui José não. José foi reconhecido por Faraó. Faraó, eu vejo nos seus olhos, com as suas palavras, que Deus está com você. Porque esse menino soube perdoar. Esse menino fez um balanço na sua vida. E ele viu que o lucro era melhor ficar com Deus. Ser totalmente dependente de Deus. Quando você depende de Deus, isso transparece no seu caráter, nas suas decisões, nas suas palavras, naquilo que você pensa, naquilo que você fala. José não confiou apenas em seu talento ou posição, mas reconheceu que toda a capacidade vinha de Deus. Deu glória a Deus diante dos homens. E se Deus não tem uma coisa que Ele não nos dá, é a sua glória. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Talento abre portas, querido. Talvez você seja talentoso. O talento abre portas, mas só Deus vai manter você lá dentro. Só Deus pode fazer isso. Quantas pessoas talentosas que fizeram sucesso e hoje levaram escorregão. Por quê? Porque confiaram no seu talento, mas não confiaram em Deus. E Jesus diz em João, capítulo 15, verso 5: eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Disse Jesus. Jesus, ele veio nesse mundo, ele poderia fazer tanta coisa. Ele era o Filho de Deus, era homem 100%, mas também era Deus 100%. E o próprio Satanás disse: se realmente tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, nem só de pão viverá o homem. Se tu é filho de Deus, pula-te daqui, que um anjo irá salvá-lo, como está escrito lá em Salmo 91. Não tentará o Senhor teu Deus. Olha, tudo isso que eu estou lhe mostrando, tudo te darei se você prostrar.
diante de mim, adorarás só o Senhor teu Deus. Jesus poderia fazer tudo o que Satanás mandou e esfregar tudo isso na cara de Satanás, mas Jesus preferiu fazer a vontade de Deus, morrer numa cruz, onde as pessoas passavam, xingavam, cuspiam e diziam: se realmente tu é filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Mas Jesus permaneceu na cruz, porque era a vontade do Pai. E Jesus todos os anos, 33 anos, totalmente dependente do Pai. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E se ele fosse independente do Pai, imagine que briga de trindade que ia dar isso aí. Que bagunça na trindade que ia dar isso aí. Aí você não é nem de Apolo, e nem de Pedro, e nem de Paulo, mas você vai dizer: eu sou de Jesus, o outro eu sou de Deus, eu sou do Espírito Santo. É o que está acontecendo lá fora, lá, quem não crê na trindade. Mas Jesus nos ensinou a ser dependente do Pai. A gente vê tantos milagres de Jesus, mas antes do milagre, Jesus tinha um momento de solitude no Monte das Oliveiras. Antes da sua morte, depois da última ceia, Jesus vai para o jardim do Getsemane. E no jardim do Getsemane ele é totalmente dependente de Deus, dizendo do cálice, dizendo do sofrimento, dizendo de tudo que vai passar. E ele diz para Deus, para o Pai, que seja feito a tua vontade. E eu pergunto para você, igreja, nessa noite, você é capaz de dizer isso? Que seja feito a tua vontade, Senhor. Amém, igreja? Não a minha, mas a vontade de Deus. E como saber a vontade de Deus? Através da palavra. E ele vai nos direcionando, assim como direcionou José até o Egito. Ele vai caminhando cada um de nós. José permaneceu ligado na videira, assim como Jesus, mesmo em terras estranhas. Nunca perdeu sua essência. Nunca perdeu a sua fé, que aprendeu com seu pai Jacó, que aprendeu com a história de Abraão, com o chamado de Abraão, que Sara era estéril, que Rebeca era estéril, que a sua mãe Raquel era estéril. E o que Deus fez na vida de Jacó, a transformação na vida desse homem, ele nunca perdeu essa essência. Seu fruto veio no tempo certo e foi abundante. Sabe, quando você é totalmente dependente de Deus, talvez o ser humano possa olhar e dizer que você está no lugar errado, na hora errada, coitado, que azar. Não, José estava no lugar certo, na hora certa, porque quando você é totalmente dependente de Deus, aconteça o que acontecer, foi cantado aqui. Ele cura, Ele salva, Ele pode fazer tudo para o nosso benefício, aleluia. Só Ele pode fazer isso. Seu fruto veio no tempo certo. O seu fruto vai vir no tempo certo. Mas talvez falta essa dependência. Quebrar todo o orgulho do nosso coração. Assim como João Batista, que poderia pensar em ser Jesus. Não, o próprio Jesus falou, né? O tamanho de João Batista, a grandeza de João Batista. Sabe por quê? Que eu diminua, mas que Jesus cresça. Isso é dependente de Deus. Isso é chegar no púlpito e orar e falar: Senhor, me usa, que eu sou totalmente dependente teu. No trabalho, ao sair daqui, na casa, quebrar todo orgulho, sabe? A gente faz muita coisa ruim, muitas vezes nós maltratamos as pessoas, o próximo. Sabe por quê? Porque existe esse orgulho dentro de nós, achando que nós podemos, que nós somos os melhores. E tem que ser do nosso jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus. E Jesus aprendeu isso. O próprio Jesus nos ensinou isso. Buscar em primeiro o seu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6, 31 e 32, diz assim: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Queridos, a autoconfiança é boa, até não se tornar soberba. Toma cuidado. A autoconfiança tem que ter. Todos nós temos que ter alta confiança. Mas não pode tornar soberba. A dependência de Deus é o segredo do sucesso. A soberba leva a pessoa a superestimar o seu valor e a sua competência. Eu quero ler com vocês. A gente já está encerrando, mas eu estava preparando essa mensagem e Deus colocou no meu coração Jeremias capítulo 17, versos 5 ao 10.
Olha só o que está escrito. Jeremias 17, 5 ao 10. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, maldito aquele que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Gente, olha só que interessante esse texto, né? Maldito aquele que confia no ser humano e faz da carne mortal o seu braço. Não está falando de emprestar 10 reais do vizinho, não. Não está falando disso, mas está falando de uma confiança. Sabe quando você fala para um ser humano, para alguém, um ente querido, fala assim: se você morrer, eu morro junto. Sabe? Tipo, a minha esperança está em você. O amor tem que existir, né? Essa empatia tem que existir, mas a dependência é total de Deus. E aqui fala do braço, que faz da sua força o seu braço. Não, a nossa força está em Deus, não está no nosso braço, não está na nossa competência, não está em ser humano nenhum, não está nos políticos, não está nos prefeitos, não está na nossa cidade, não, está em Deus. Ele está controlando tudo. E diz assim o verso 6: porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora começa a mudar. Veja o verso 7 de Jeremias 17. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem pode entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu vou repetir. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Que palavra difícil. E é assim que Deus age. Nós não temos capacidade. A nossa capacidade é depender de Deus, é entregar a Ele. E eu pergunto aqui, você fez esse autoexame? Viu áreas onde precisa de mudança através do balanço espiritual? Você reencontrou o seu propósito? Você liberou perdão e ajustou seus relacionamentos? E agora vem a pergunta crucial: você está pronto para depender totalmente de Deus? Dependência não é fraqueza, é força em sua forma mais pura. É saber que sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele podemos enfrentar qualquer coisa. Talvez você esteja como José, esquecido, injustiçado. Talvez você esteja confuso, mas hoje Deus te chama para lembrar: Ele está com você e Ele tem um propósito na nossa vida. Então dependa dele. Solte o controle na mão dele e veja que ele vai fazer. Jesus é tudo que temos, queridos. Nesse mundo, Jesus é tudo que temos. A partir da morte, nós não vamos levar material nenhum para o cemitério, apenas um caixão e um corpo que em poucos dias irá se acabar. Então a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa eternidade está em Deus. Então eu quero dizer nessa noite: Jesus é tudo o que nós temos. E Davi declara no Salmo 34, 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Que assim seja e que você possa a cada dia depender desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua graça. Agradecemos, Pai, pela Tua bondade. Agradecemos, Senhor, porque muitas vezes nós não fomos dependente Teu, Pai. Muitas vezes quisermos fazer do nosso jeito, mas o Senhor teve misericórdia. O Senhor teve graça, a ponto de chegarmos aqui hoje, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome, Te adorando e recebendo essa nova oportunidade, Pai. Por isso, Pai, aplica, Senhor, essa dependência total em nosso coração.
Assim como Jesus nos ensinou, assim como José nos ensinou, assim também o Senhor possa nos ensinar, Pai. Aplica, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti no nosso casamento. Precisamos de Ti na educação dos filhos. Precisamos de Ti, Senhor, no trabalho. Precisamos de Ti, Senhor, para governar a nossa casa, administrar a nossa casa, Pai. Se porventura alguém, um casal, uma família aqui, Senhor, que está desesperado, talvez o seu coração já dizendo que o projeto, o Teu projeto, que é a família, que não foi invenção humana, mas foi o Senhor que criou, talvez esteja já se perdendo, talvez já pensando num divórcio. Mas em nome de Jesus, eu te peço em favor deste casal, Pai. Eu te peço em favor desta família, que caia por terra, Senhor. Que caia por terra todo orgulho, toda soberba, todos os maus pensamentos, todo ressentimento. Que nessa noite possa liberar perdão. Que possamos fazer um balanço espiritual e entender o quanto nós precisamos melhorar, mas entender também que há esperança em Ti, há esperança do nosso lado, há esperança nos relacionamentos, nas amizades, há esperança com o nosso cônjuge, há esperança com os nossos filhos, há esperança, Pai, porque a Tua palavra diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância, Pai. Por isso, Senhor, toma conta, Senhor, do nosso coração. E nós entregamos, Pai, toda a nossa ansiedade. Nós entregamos toda a nossa preocupação no Teu altar, Senhor. Cuida, Pai, da minha vida, Senhor. Ó, Pai, Tu sabe o quanto nós somos limitados, Senhor. Tu sabe, Senhor, que até a intenção foi boa de fazer o melhor, mas algumas coisas não deu certo, Pai, porque eu não orei, porque eu não pedi orientação, porque eu achei que eu era capaz. Mas hoje, diante da Tua palavra, nós vimos que é o Senhor que nos torna capaz. Por isso nós declaramos nessa noite: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, a começar na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. E que venha se estendendo para a Tua igreja, para a Tua comunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar para o momento da ceia. Quero chamar aqui os presbíteros, presbítera, que irão nos auxiliar. Enquanto eles vêm, eu quero ler com vocês o que está escrito em João capítulo 6, versos 53 a 58, que diz assim: Jesus disse: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aleluia. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Amém? Gente, eu olho para esse texto, eu vejo aqui Jesus ensina que nos alimentar dele é essencial para a vida eterna. Precisamos alimentar de Jesus. É lógico que ninguém aqui vai arrancar bocado de Jesus, tanto é que ele nem aqui mais está, ele é Espírito, o Espírito Santo. Mas se alimentar de Jesus é se alimentar dos seus ensinos, é se alimentar da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Isso é essencial, diz aqui a palavra. Ele mostra que a nossa vida espiritual depende completamente dele. Sem Jesus não há vida. Está dizendo nesses versículos. E a ceia,
que nós estamos vendo aqui se torna então um símbolo da nossa total dependência da morte e da ressurreição de Cristo para a salvação e sustento da nossa vida. Então, através desse momento, nós estamos dizendo que nós somos totalmente dependente do corpo e do sangue de Cristo, mas também feliz, porque esse Jesus ressuscitou, aleluia, e Ele está vivo, Ele está presente. Nós não estamos celebrando um Deus morto, mas um Deus vivo, e Ele está no nosso meio, amém? A igreja em pé, por favor. Aqueles que irão participar, né, da ceia, melhor dizendo, se você é de uma outra igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua família, com o seu pastor, com a sua comunidade, e está nos visitando, eu convido você a participar da mesa conosco, em nome de Jesus, né? Todos que estão em plena comunhão com esse Deus maravilhoso, porque você tem que entender para participar da ceia, não pode ser feito de qualquer jeito, mas com essa comunhão maravilhosa. Os presbíteros estarão distribuindo, e na distribuição vocês seguram para que a gente possa participar todo mundo juntos depois, tá bom? Então eles estarão distribuindo, vocês continuem em pé e segurem, enquanto isso estaremos louvando o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o
Todos pegaram? Alguém foi omitido na distribuição? Se alguém foi omitido, só ergue uma das mãos. Não? Todos pegaram? Sim. Eu acho muito lindo o apóstolo Paulo dizer que nós temos que esperar uns aos outros, mas que essa espera não aconteça só no dia da ceia, que não, viu? Mas essa espera se chama empatia, amor ao próximo. E tem bastante gente esperando um abraço, bastante gente esperando uma oração, que não depende só do pastor, mas depende de você. Esse é o sentido de esperar uns aos outros. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão, Ele deu graças, dependência de Deus. E disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Semelhantemente, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, para a remissão dos pecados. Mas toda vez que comer o pão e beber o cálice, que nós possamos pregar o evangelho, anunciar a sua morte até que ele venha. Pregar esse evangelho. Dependência de Deus, porque essa é a ordenança dele. E através dessa ordenança, através dessa dependência e através dessa fala de Jesus com os seus discípulos, de forma simbólica nós fazemos isso também agora. Podeis comer, podeis beber. Feche os seus olhos. A Bíblia diz que digno é o Senhor. Ele é digno de louvor. A Bíblia diz que Ele está num alto e sublime trono. A Bíblia diz que Ele veio ao mundo em forma de homem. Que Ele morreu numa cruz. Mas também Ele ressuscitou e vivo está para sempre. A Ti, Senhor, toda a nossa honra, Pai. A Ti, Senhor, toda a nossa gratidão. A Ti, Senhor, todo o nosso louvor, Pai. Porque o Senhor venceu a morte. O Senhor triunfou sobre a morte. E não apenas isso, Senhor, mas o Senhor também nos deu vida através da Tua morte. O Senhor nos chamou através da sua morte. O Senhor nos socorreu através da sua morte, ó Pai. E hoje podemos juntos, uns com os outros em comunhão, participarmos dessa ceia, Senhor. Que não seja mais uma ceia, que não seja mais um culto, mas que seja um marco nas nossas vidas. Um renovo nas nossas vidas, um novo tempo nas nossas vidas, um tempo de paz, um tempo de bonança, um tempo de frutificação, porque vivo o Senhor está, e o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós engrandecemos o teu nome, ó Pai, e dizemos: Abba, Pai. Cuida de nós, Senhor, sustenta-nos com a Tua destra, remove montanhas a nosso favor, porque somos pequenos e precisamos de Ti, Pai. Cuida de cada coração aqui, de cada vida, Senhor, renova as nossas forças, nos traz paz, conforto e consolo em todos os momentos. É a nossa oração, nome santo e precioso de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor. Obrigado, queridos. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, eu sempre te
Amém, Jesus. Glória a Deus. Esse momento nós vamos fazer um momento de intercessão. Se você precisa receber uma oração, talvez para você, talvez em prol de alguém, talvez diante dessa palavra, por ser totalmente dependente de Deus, eu quero chamar você aqui à frente. Nós estaremos orando. Pastor Juliano, pode vir aqui. Pastor Juliano estará orando. E quero chamar aqui também os aniversariantes. Vem cá, aniversariantes de segunda-feira até o dia de hoje. Quero chamar aqui os aniversariantes também. Chamar aqui a família Alvo de Oração. Chamar aqui a Dona Vilma, seu Darcy. São família Alvo de Oração dessa semana. E se você precisa de oração, nós queremos orar por você, porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu sei que essa palavra aqui foi para todos, mas talvez há um toque especial, um toque terapêutico que você precisa nesse momento. E nós queremos fazer isso por você. Queremos orar pela sua vida, talvez pela sua família. Pode aproximar mais aqui, bem mais aqui. Pela sua família, talvez alguém que ficou na sua casa e precisa desse toque, dessa oração. É um passo de fé. E esse passo de fé você está dizendo para Deus nessa noite: Senhor, eu sou totalmente dependente teu. Você que está sentado aí, você também está dizendo isso. Mas talvez você precisa vir aqui. Talvez seja a noite da entrega, assim como aconteceu com a minha vida. E não deixa para amanhã. Hoje é o dia. Hoje é o dia. E nós temos esse altar como o altar de Deus. Aqui não é um palco, aqui é um altar, onde essas vidas e servos estão tocando para a glória de Deus e para tocar o seu coração. Aleluia. Eu vou pedir para que vocês venham mais para frente para dar lugar para o pessoal de trás. Vem mais aqui também, por favor. Vem mais. Nós vamos colocar nesse momento os aniversariantes, família Alvo de Oração, mas vamos colocar a sua vida. Não sei como ela está, não sei em que área da tua vida. Talvez você diga: pastor, eu já entreguei todo o meu coração, sou totalmente dependente de Deus, mas tem uma área da minha vida que precisa ser tocada urgente. É urgente, é totalmente dependente de Deus. E através dessa oração aqui, que vai ser ligada no céu, em nome de Jesus, vai acontecer. Em nome de Jesus vai acontecer. E pode acontecer de forma imediata. Pode acontecer agora. Mas pode acontecer daqui a um tempo. Assim como foi na vida de José. Porque Deus tem um propósito e Deus tem um sonho para cada um de nós. E nós estamos diante desse sonho. Nós estamos declarando nesta noite que estamos sendo direcionados por Deus. E em nome de Jesus, vocês aqui, Deus está direcionando cada passo. Deus está dizendo para você: fique em paz, tenha esperança, tenha paz em mim, porque eu estou com vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. E vai acontecer para a glória de Deus. Por isso, se é para você, se coloque na presença de Deus. Se é por alguém que ficou na casa, se coloque esse nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como nós cantamos que Ele abriu o mar vermelho, enquanto o povo estava encurralado no mar, não tinha para onde ir o povo. E aí Moisés fala para Deus: Senhor, o que eu faço? E Deus diz: porque parou, continue marchando, porque eu estou com você. Nós somos totalmente dependentes dele, assim como o povo de Israel. E Deus abriu o mar vermelho e o povo passou em terra seca. Aleluia. Quem depende de Deus vive o extraordinário. Aleluia. Quem depende de Deus vive o extraordinário. E Deus te chamou aqui nessa noite para que você possa viver o extraordinário dele. Aleluia. Porque Ele te ama. Se você está aqui é porque Ele te ama. Ele trouxe você aqui para ouvir essa palavra, esse louvor, essa comunhão. Deus te ama. E através do poder do Espírito Santo, faça esse balanço espiritual nessa noite. Ore a Deus nessa noite e diga a Ele: Senhor, o meu foco está em Ti, a minha dependência está em Ti. Me ajuda, Senhor.
nos meus relacionamentos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus. Vamos orar. Ore com fé. Em nome de Jesus. Oh, estenda suas mãos. Sinta o toque de Deus na sua vida. Sinta a presença do Espírito Santo inundando seu coração, seu corpo, alma, mente, espírito. Cada osso do seu corpo, cada órgão seja visitado agora pela presença de Deus, pelo óleo santo do Deus Todo-Poderoso que está entre nós, representado pela pessoa do Espírito Santo. Pai, nós declaramos a nossa dependência de Ti. Declaramos a nossa dependência de Ti, Senhor. Declaramos a nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa vulnerabilidade, Senhor. Declaramos que somos pequenos diante do Deus Todo-Poderoso, mas clamamos a Ti nessa noite, a Tua intervenção, Pai. A intervenção divina, Senhor. Aonde o homem não pode chegar, aonde o remédio não pode chegar, aonde as pessoas não podem chegar, por mais bom intencionadas que estejam, Senhor. Somente o Senhor. Então intervenha nessa noite sobre o Teu povo, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, ó Deus, desfazendo todo o mal, todo o levante das trevas sobre famílias, filhos, pais, casamentos, ministros de Deus, esposos, esposas, avós, avós, filhos, sobrinhos, toda a Tua casa, Senhor, seja envolvido nessa noite, neste lugar, pela Tua presença, renovando os corações e mentes ao Senhor. Pai, repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, Senhor. Tudo aquilo que quer nos jogar para baixo, seja repreendido agora, Senhor. Coloca um cântico novo nos nossos lábios. Sim, Senhor, coloca uma gratidão nova, uma busca nova, uma fome, uma sede, Senhor, nova em relação ao Senhor. Traga sobre nós esse balanço, Senhor, a consciência de que precisamos de Ti, Pai. Causas impossíveis apresentamos diante do Senhor nessa noite. Nós não podemos com as nossas forças, mas Tu és o dono do ouro e da prata. Tu és aquele que abre o mar vermelho, é aquele que sabe, Senhor, do nada fazer acontecer. Então toque nessa noite, Pai. Enfermidades, ó Pai, físicas, comece a tocar agora nos pés, nas mãos, no corpo, na mente, Senhor. Enfermidades espirituais, comece a desfazer todo o mal, Pai, porque a nossa família, ela é comprada pelo Teu sangue, comprada pela Tua graça, Senhor. Pai, desfaça as cadeias, os grilhões, os ferrolhos, ó Deus. Nós confiamos na voz do Senhor, confiamos na Sua palavra, Pai. Que essa semana seja uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de renovação, uma semana de esperança, de fé, de amor, uma semana em que os Teus olhos brilhem sobre nós, Senhor. Se o inimigo veio por um caminho, que ele volte por 7, porque é o cumprimento da Sua palavra. Então sopre sobre nós nessa noite o vento do Teu Espírito, enxugue as lágrimas, Senhor. Levante os Teus filhos e as Tuas filhas. É a oração do Teu povo, é a oração da Tua igreja nessa noite. Receba o toque de Deus, receba o toque do Senhor, receba o toque do Espírito. Sinta o Senhor levantando a sua vida, levantando o seu ministério, levantando a sua família, levantando a sua vida financeira, repreendendo todo o devorador, o migrador, porque você tem uma palavra de dependência dEle. Nós dependemos do Senhor, Ele é o nosso pastor e de nada sentiremos falta. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão e pode voltar ao seu lugar. Parabéns aos aniversariantes, parabéns família, alvo de oração. E volta para o seu lugar só um pouquinho mais. Pode fazer o sorteio aí, por favor. Glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jonatas Francisco Ferraz e Zenildes, Deus abençoe. Estaremos orando pela família do Jonatas. Toda a igreja, marca aí no caderninho de vocês, tá bom?
que vamos orar pela vida do Jonatas. Gente, hoje nós vamos fazer algo diferente aqui. Já está quase encerrado o culto, mas você não pode ir embora ainda. Para você não perder a bênção, nós vamos cantar Deus vos guarde. Deus vos guarde com o seu poder. Lembra desse hino? É maravilhoso. Então, é um hino profético. É um hino profético para a tua vida. Deus vos guarde com o seu poder. Amém? Então a igreja em pé, terminando o hino eu vou dar a bênção, tá bom? Mas não sai agora, senão você vai perder esse hino profético. E também você não pode ser sem educação, né? Vamos todo mundo junto, encerrar juntos, né? Essa festa maravilhosa que é a ceia do Senhor. Vamos lá? Cantar bem forte. Deus vos guarde com o seu poder. Bênção profética para essa semana, aleluia. Deus vos guarde pelo seu poder, seja sempre ao vosso lado e vos tenha ao seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde do poder do mal, da ruína do pecado, dos montes de todo lado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde no seu grande amor, consolados e contentes, achegados para os crentes. Deus os guarde do seu grande amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus os guarde em sua luz. Aleluia. Pai, nós queremos colocar os enfermos nas tuas mãos, aqueles que sofrem. Lembramos da dona Esther Molinari que está internada, Pai. Fica com a vida da Zeni, da Zenilde, os demais familiares, Pai, que aqui estão, que também estão cuidando dela, Pai. Que a tua paz, o teu amor possa reforçar o coraçãozinho delas, Senhor, abençoando onde elas estão lá, Pai, naquele leito do hospital, que a tua graça repouse sobre elas, Pai. Também nós temos alguns pedidos de oração. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, todos os pedidos dos enfermos, aqueles que estão desesperados, Pai. Talvez alguns que estão ansiosos por um exame, Senhor, um resultado do exame, outros que vão passar por cirurgia. Tira todo o medo, toda a ansiedade do coração, Pai, e tem misericórdia dessa vida. Que assim seja, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe, que o amor de Deus os envolva sempre, e que o Espírito Santo os guarde, e que vocês possam ir e crescer no amor, na fé, na esperança de Deus hoje e sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu e você somos nós, desunidos não somos ninguém. Vou em paz.
Boa semana em PI Gramadão. Deus abençoe a sua vida.